É isso, né? Muito bem, galera. Então, o que aconteceu, né? Semana passada, dia 20 de julho de 1969, o ser humano... Já começaram a falar do cinturão de Van Halen, né? Ainda bem que você escreveu certinho, que é o nome da banda que você escreveu aí, cara. Porque esse aí não é o nome do cinturão, tá? Mas tá tudo bem. Vamos falar do cinturão de Van Halen também. Muito bem. Semana passada, né, no dia 20 de julho, nós comemoramos os 55 anos da primeira missão que foi para a Lua. A missão conhecida como Apollo 11. Apollo 11. O ser humano não foi só uma vez para a Lua, ele foi várias e várias vezes. E a Apollo 11 não foi assim, o pessoal acordou um dia e falou, vamos para a Lua? Vamos, entra aí no foguete e vai. Não foi desse jeito também. Vou contar toda a história para vocês aqui, beleza? Sobre tudo que acontece. O Roger mandou cincão aqui para começar, ó. O Sol nasce e se põe em locais diferentes ao longo do ano. Na Lua acontece isso também? Não. Por que não acontece? Porque a Lua não tem inclinação, cara. A inclinação da Lua em relação ao seu eixo é muito pequenininha, tá? É de 3, 4 graus. A inclinação da Terra é 23 graus e meio. Por conta da inclinação da Terra que o Sol nasce e se põe em pontos diferentes ao longo do ano, tá? Então, aliás, tem um negócio muito legal que se você deixar uma câmera parada e todo dia tirar uma foto do Sol, esse Sol vai desenhar no céu uma figura chamada analema. É muito interessante isso aí de fazer, qualquer pessoa pode fazer. Muito bem. Em 2019, nós comemoramos os 50 anos da ida do homem para a Lua na Apollo 11. E eu fiz uma série de palestras aí. Ninguém me conhecia direito. Ainda não me conhece, não. Mas naquela época me conhecia menos ainda. Eu fiz uma palestra em São Paulo. Schwarza, Lito. Olha só que legal, tá? Fizemos uma palestra aqui em São Paulo. Fizemos uma palestra em Recife, que foi muito legal mesmo. Lá em Recife foi eu, o Schwarza, uns professores lá da universidade e tal. Foi muito interessante, nós trocamos uma ideia, era muito legal, tudo isso em comemoração aos 50 anos. Se passaram 5 anos, parece que foi ontem isso, e agora estamos aqui comemorando os 55 anos, né? Eu nem tinha ideia de ter podcast, nem nada, e agora nós estamos aqui, olha como que a vida é legal, né? Então, muito bem. Antes da gente falar da Apollo 11, vale a pena a gente fazer um caminho de como que as coisas chegaram naquele momento ali da Apollo 11. Como eu falei, não foi do dia para a noite. Não foi o pessoal acordou e aconteceu aquilo. A gente estava, vamos primeiro contextualizar o que estava acontecendo, tá? O que estava acontecendo no mundo naquela época. A Segunda Guerra havia acabado em 1945. Quando a Segunda Guerra acabou, os Estados Unidos e a União Soviética resolveram dividir o planeta, né? Dividiram o mundo, um bloco dos Estados Unidos e um bloco da União Soviética. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, tinha um país que ele era muito desenvolvido no setor espacial, que era a Alemanha, com os seus famosos V2, que eram aqueles foguetes aonde a maior missão do V2 na história foi bombardear Londres, tá? Aliás, fica uma dica aqui para todo mundo que for a Londres, visite o museu do Winston Churchill. Ele é um museu que é pouco visitado. Ele é um museu subterrâneo porque ele mostra tudo que o Churchill construiu nos subterrâneos de Londres por conta dos ataques dos V2 alemães. É muito interessante visitar esse museu. Fica aqui a dica, vale muito a pena. Muito bem. Então, a Alemanha tinha um desenvolvimento. Lá na Alemanha tinha um cara muito bom, chamado Wernher von Braun. O Wernher von Braun foi um cara que construiu o V2. Tudo bem, tem toda a problemática envolvida nisso. Ele escravizava a galera para construir o foguete e tal. Não vou entrar nessa polêmica aí. Quando acaba a Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética, eles vão na Alemanha fazer tipo uma divisão das coisas ali. Os Estados Unidos criou, para quem não sabe, uma operação, né? Ficou conhecida como Operação Paperclip. Essa Operação Paperclip, ela acabou recrutando, olha que coisa interessante, os maiores cientistas da época. O Wernher von Braun
e a sua equipe, eles decidiram ir para os Estados Unidos. A União Soviética, por outro lado, ela ficou mais com a parte dos equipamentos. Então, V2, parte de foguete e tudo mais, foi para a União Soviética. E as mentes foram para os Estados Unidos. Basicamente, foi essa a divisão que foi feita, tá? Basicamente foi isso. Muito bem. Então, Wernher von Braun foi para lá e os soviéticos ficaram com os pedaços de foguete. E o mundo ficou dividido e entrou no que a gente chama, né, da famosíssima Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? Guerra Fria foi aquele momento da história da humanidade onde os dois países brigavam pelo poder do mundo sem se atacar diretamente. Então, nunca teve uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética, mas teve crise dos mísseis, teve guerra na Coreia, teve guerra do Vietnã, tudo isso. E a ideia era um país se impor com relação ao outro país. Então, uma dessas maneiras foi qual? Uma dessas maneiras foi com a bomba atômica. Aliás, se vocês quiserem, a gente faz um Sacane Responde só sobre bomba atômica, tá? Que é legal demais também. Uma maneira foi o que a gente chama de corrida armamentista. Então, se você pegar ali a partir de 1946, começa a ter muito teste nuclear, a década de 50 ela é repleta de testes nucleares, porque você tem uma bomba nuclear, você está dando um recado para o seu inimigo. Olha aqui, ó, esse é o meu poder. Então isso foi um lado da Guerra Fria. O outro lado foi a corrida espacial. Por quê? Desde lá da época da Segunda Guerra, o Wernher von Braun, com o V2, ele já tinha provado que quem dominasse o espaço teria uma vantagem muito grande. Teria uma vantagem muito grande nisso aí, lógico, né? Imagina, tá todo mundo aqui guerreando aqui e você manda um negócio pelo espaço para cair em cima. Isso, pessoal, a gente vê até hoje, tá? Até hoje a gente vê isso. Por exemplo, de vez em quando, a Coreia do Norte lança um foguete. De vez em quando, a Coreia do Norte lançou um foguete. Como assim a Coreia do Norte lançou um foguete? Ele vai, explodiu o satélite lá que ele lançou. Não tem problema ter explodido. O fato da Coreia do Norte, por exemplo, lançar um foguete, já está dando um recado para o mundo, falar, ó, eu tenho a tecnologia para fazer isso. Naquele ataque que teve do Irã em cima de Israel, que mandou aquele monte de drone, teve alguns foguetes que foram fora da atmosfera. Israel, né, tem toda aquela linha de defesa dela, que é o Iron Dome, e ela tem uma linha de defesa para destruir coisas na atmosfera, fora da atmosfera da Terra. E ela destruiu um foguete fora da atmosfera mandado pelo Irã. O que quer dizer isso? É o Irã dando um recado, falando, ó, eu tenho a tecnologia. Então, você dominar o espaço, você acaba dando um recado para o seu inimigo. Muito bem. A União Soviética, ela sai muito na frente dessa corrida espacial. Muito. Ela consegue lançar o primeiro satélite em 1957, o Sputnik 1, que quando ele passa apitando em cima dos Estados Unidos, aquilo ali vira um caos, né? Então, em 57 teve isso. Depois teve os cachorrinhos, né? Então, a Laika foi para o espaço, o primeiro animal aí para o espaço. Depois, em 1961, o Gagarin vai para o espaço. Então, saiu uma outra coisa. Conseguiu mandar o primeiro homem para o espaço, o primeiro ser humano para o espaço. Depois, manda a famosa Valentina Tereshkova aí, de toda essa treta que deu aí agora há pouco tempo comigo. Foi a Valentina Tereshkova também. Foi a primeira mulher aí para o espaço. O Alexei Leonov, um cosmonauta russo muito famoso, ele faz a primeira caminhada espacial, ou EVA, que a gente chama, que é atividade extravehicular activity, atividade extraveicular. Ele sai da nave dele acoplado, né, tethered, que a gente chama, que ele sai acoplado com tipo um cordão umbilical. Então, a União Soviética, ela estava muito na frente na corrida espacial, muito na frente. Ela estava prestes a ganhar a corrida espacial. Quem que ia ganhar a corrida espacial? Quem ia ganhar a corrida espacial? Quem chegasse na Lua. A Lua era o objetivo. Esse era o objetivo. Enquanto isso, o que estava acontecendo lá do outro lado do mundo, nos Estados Unidos?
Os Estados Unidos também entrou, porque o Wernher von Braun foi para lá, e os Estados Unidos foi um pouco diferente. Ele teve um planejamento maior. Então, os Estados Unidos começa com o programa Mercury. O que é o programa Mercury? O programa Mercury tinha o objetivo de mandar o primeiro norte-americano ao espaço. E aqui tem uma coisa, a primeira coisa que a gente pode comentar é o seguinte: mandar uma pessoa para o espaço é uma coisa. Colocar alguém em órbita da Terra é outra coisa completamente diferente. Então vamos lá. Quando o Vitor Espanha entrou na nave do Jeff Bezos e ele foi ao espaço, porque a nave dele chegou a 106 quilômetros de altura, 105, 106. Então, oficialmente, o Vitor Espanha ele foi ao espaço, mas ele não entrou em órbita da Terra. Então, ir ao espaço é cruzar um limite que a gente chama de linha de Kármán, que fica ali estabelecido aos 100 quilômetros de altura. Passou a linha de Kármán, você está no espaço. Quer dizer que você entrou em órbita da Terra? Não, você não entrou em órbita da Terra. Então, a nave do Jeff Bezos ela vai e faz uma parábola. Beleza? Entrar em órbita da Terra é diferente. Você tem que, além de você ter altura, você tem que ter velocidade para orbitar a Terra. Qual é a velocidade para orbitar a Terra? Velocidade para orbitar a Terra é aproximadamente 27 mil quilômetros por hora. Se você lançar qualquer coisa a 27 mil quilômetros por hora no espaço, essa coisa orbita a Terra. Beleza? Então, orbitar é uma coisa, ir para o espaço é outra coisa. O Gagarin, ele orbitou a Terra. Lá nos Estados Unidos foi diferente. O projeto Mercury tinha como objetivo mandar o primeiro americano para o espaço e depois o primeiro americano a orbitar a Terra. Teve 2 momentos ali do projeto Mercury. Tanto que os foguetes eram diferentes. Os foguetes norte-americanos, você tinha um foguete orbital e um outro que era um foguete que era só para ir para o espaço. E assim foi. E assim aconteceu tudo direitinho lá nos Estados Unidos. Com quem? John Glenn, que é o primeiro americano a ir ao espaço, e o Alan Shepard, que foi o primeiro americano a entrar em órbita da Terra. O programa Mercury teve 7 missões. Eles eram conhecidos como os como que eles chamavam? Eram os eleitos, né? O nome é Os Eleitos, tem o filme, tem o livro, tudo. Era o Fabulous Seven, acho que era o nome deles. Era o primeiro grupo de astronautas, tá? O primeiro grupo de astronautas. Muito bem. Deu tudo certo com o programa Mercury. Eles foram, se bem que teve alguns probleminhas, tá? Por exemplo, teve a Mercury, acho que a 3 ou a 4, que quando a cápsula voltou, entrou água dentro da cápsula e a cápsula afundou e o astronauta saiu içado pelo helicóptero e a cápsula está lá no fundo do mar. É a Liberty, né? Liberty Bell que chama, tá? Cada nave, isso aí, daqui a pouco eu vou entrar aqui e mostrar para vocês. Cada nave tem um nome, cada coisa, tudo tem o seu nome, tem tudo direitinho, tá? Então tem a Friendship 7, a Liberty Bell e tudo mais. Então, programa Mercury. Terminado o programa Mercury, entra em ação o programa Gemini, ou Gemini. O programa Gemini era um programa que já ia ser um pouco diferente. Bem, os Estados Unidos aprendeu a colocar o ser humano na órbita da Terra. Agora, ele não queria colocar uma pessoa só. Então ele criou o programa Gemini para colocar 2 astronautas ao mesmo tempo. Então foi lá, fez toda a missão Gemini, se não me engano, a Gemini foi até a Gemini 10, tá? E no programa Gemini já tinham pessoas ali muito importantes, entre elas Buzz Aldrin, Michael Collins, Jim Lowell, todos caras que nós vamos falar deles durante o programa Apollo, tá? Todos eles já estavam no programa Gemini. Muitas coisas interessantíssimas aconteceram no programa Gemini. Então a primeira coisa era levar 2 pessoas na órbita da Terra. A segunda coisa muito importante era fazer uma manobra chamada de rendezvous e de acoplamento. O que é o rendezvous? Rendezvous é o seguinte, eles mandavam um foguete com uma nave chamada Agena.
e depois mandavam os astronautas em outra nave. Esses astronautas tinham que manobrar a nave, porque isso no espaço é muito difícil de fazer. Quem joga Kerbal Space Program sabe disso. Acoplar uma nave na órbita da Terra não é fácil. Por quê? Você pensa que você está lá no espaço e você vai acelerar a nave e ela vai retinho para acoplar. Não, se você acelerar a nave, ela começa a subir. E dependendo do que ela sobe, você vai embora. Então você tem que ir controlando para acoplar. Então você faz uma manobra que a gente chama de rendezvous, que é de aproximação. E aí vem a primeira coisa muito, muito legal do programa Apollo e principalmente da missão Apollo 11. Um cidadão chamado Buzz Aldrin, o Buzz, a tese de doutorado dele, o Buzz, ele era um dos únicos ali que chegou a ter doutorado. A tese de doutorado do Buzz, ela foi sobre o rendezvous, sobre essa manobra de acoplamento, de aproximação. E uma outra coisa muito legal do Buzz. Um dos objetivos do programa Gemini era fazer a caminhada espacial, o EVA que eu falei para vocês, a atividade extraveicular. O Alexei Leonov, lá na União Soviética, ele fez por fazer. Daqui a pouco eu comento um pouco sobre essa galera aí que ia para o espaço nessa época.